Imagina você essa cena comigo. Jesus está diante de você e de repente a luz cai e começa a passar o cineminha com o vídeo da sua vida. Será que o juízo final vai ser assim? Prepara a sua pipoca e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, pessoal, para você que acompanha aqui o canal dos Paroleiros. Estamos dando início a mais uma roda de parola inédita, parola de número 127, a sexta e última dentro do tema Doutrinas de Cristo e também a última de 2022. Exatamente nessa semana aqui, estamos encerrando o ano de 2022 e estamos completando, meninos, olha que coisa incrível, 2 anos e meio de canal, é isso mesmo, 2 anos e meio de canal, onde nós estamos trazendo para você há 127 semanas, conteúdo bíblico profundo, porém descontraído, divertido e, por que não, gostoso de conversar, porque os paroleiros gostam mesmo é de bater papo sobre o reino de Deus, sobre a palavra. E aí, estava aqui olhando, meninos, os nossos históricos dos vídeos aqui, e eu percebi que da 1 para cá algumas coisas mudaram bastante, outras coisas não mudaram muito, né? Vamos ver se vocês adivinham. No começo, o Paulinho quase não tinha barba, uma barba bem pequenininha assim. Hoje tá aí, essa cara de Moché, Erez Codó. E, por um outro lado, o nosso Mente Brilhante já não tinha cabelo e continua sem cabelo 2 anos e meio depois, o que mostrando que os paroleiros estão evoluindo. Exatamente, a partir deste momento, você começa a assistir os paroleiros em Full HD. Olha que coisa bacana. Essa câmera, essa luz, verifique que brilho lindo lá no Mente Brilhante. Você vai conseguir ver meus pés de galinha agora. Vai conseguir perceber que realmente os brancos estão chegando. E, então, estamos evoluindo. E a ideia é essa, é continuar trazendo para você conteúdo bíblico de qualidade. E aí, como eu disse, nessa semana nós vamos encerrar o tema Doutrinas de Cristo e nessa parola a ideia é a gente falar a respeito do juízo final. Já falamos a respeito de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensinos de batismo, imposição de mãos. Já falamos agora sobre... Semana passada foi sobre... Vamos lá, vocês estavam aí? Lembra, meninos? Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. E nessa semana falando a respeito de juízo final. E aí, oráculo, a Copa não acabou para você? Não, na verdade, eu não sei nem se começou, cara, porque foi meio esquisito, né? Mas estamos aí. E aí, Mente Brilhante? Já comprou a camisa, tem que gastar. É isso aí. E o nosso Mente Brilhante, firme e forte para mais uma parola? Mais firme do que forte. Mas estamos aqui. Muito bom. Então, meninos, vamos lá. Para a gente dar um pontapé inicial aqui, eu já estou aqui com a minha pipoquinha pronta, né? E aí, na semana passada, o Wilson começou a falar, ele deu um spoilerzinho sobre o juízo final. E aí, é claro que a risada da nossa conversa foi sobre o tal do filminho que a gente aprende desde criança, né? Que nós vamos chegar um dia diante de Jesus e lá no telão vai passar tudo aquilo que a gente fez. Quer dizer, então, que a gente aprendeu errado esse negócio? Não é por aí? Não vai ter filminho, então, Will? Eu não sei, vamos ver. Talvez no segundo bloco o nosso internauta irá entender melhor. É interessante, porque eu estava pensando, Arthur, eu acho que hoje é o nosso ápice. Porque nós viemos
construindo coisas aqui, né? A gente falou de o arrependimento de obras mortas, nós falamos sobre a questão do batismo, nós falamos, veja, nós estamos construindo, né? E aí nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, e fora de brincadeira, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você, Everton, que também, a partir dessa semana, ficou sabendo de nós, os paroleiros, eu acho que nós chegamos no ápice, porque hoje nós vamos, de fato, desvendar se de verdade existe o PPT, o PowerPoint de Deus. Paulinho, será que vai ter mesmo aquele PowerPoint? O nosso GC aqui é fantástico, olha, é feito na hora. Será que, de fato, todos os caminhos levam a Deus? Eu gosto disso daqui, eu me lembro, eu só não vou falar aqui a história inteira, mas uma vez o Arthur ele virou para uma pessoa citando Hebreus capítulo 9, que diz, né, que morreu, segue-se o juízo, e uma pessoa vira para ele e fala assim, eu não acredito nesse negócio não, porque a doutrina que eu sigo é tal. Aí o Arthur vira para ele e fala assim, bom, eu tenho duas chances. Se eu tiver certo, tá tudo bem, porque eu já vou estar na glória. Agora, se eu tiver errado, eu vou ter uma volta e tá tudo bem, mas você vai estar na água de salsicha, né? Então... Lembra disso, Arthur? Isso é que eu chamo de evangelismo radical, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. É fantástico esse mesmo. Você que está nos assistindo... Por eliminação, né? Evangelismo por eliminação de possibilidades. Tipo The Voice, né? O cara tá virado de costas, assim... Então, mas essa pergunta, né? Aí a pergunta é, será que todos os caminhos levam a Deus? Né? E é interessante porque nós, como crentes, a gente sempre responde, claro que não, porque Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas agora, você que está nos assistindo e nos ouvindo vai saber que, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Uns levam ao tribunal de Cristo, outros ao grande trono branco. Uns para galardão, outros para água de salsicha, para ser o mínimo aqui, porque depois vai azedar o pé do frango. Gente, eu estou falando dessa forma porque em breve terá o Parolas Store, exatamente, onde você poderá comprar camisas com as frases dos paroleiros, entendeu? Água de salsicha, já azedou o pé do frango, faça da tua pantufa uma jaca, e assim por diante, entendeu? Dessa forma aí. Você sabe que você estava falando sobre isso, Will? E eu estava até comentando contigo, né? Todas as vezes que eu circulo pelo meu bairro aqui, as pessoas continuam me parando na rua, né? Me chamando a atenção. Outro dia uma pessoa quase foi atropelada por um biarticulado aqui, porque atravessou a rua correndo para me encontrar. E aí a pergunta que povoa, né, o imaginário popular, quando a gente vai falar a respeito de Jesus como um justo juiz, né? A gente já conversou sobre o cordeiro e o leão, né? Então ele veio como um cordeiro, depois como leão, veio como um cordeiro, depois como rei, enfim. Mas quando a gente coloca Jesus nessa condição de justo juiz, né? A pergunta que não quer calar, eu vou deixar isso aqui então para a nossa área pastoral aqui para dar essa resposta. Paulinho, olho na câmera. Olha para mim aqui, olhos nos olhos. Jesus manda as pessoas para o inferno? Interrogação. Um professor dá uma nota ruim para um aluno? Não, o aluno tira uma nota ruim. A palavra fala lá em Apocalipse capítulo 20
no versículo de número 13, o seguinte: e deu o mar os seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A palavra, embora as obras não sejam o único critério de avaliação para alguém ser salvo, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. Nós precisamos entender que a fé pressupõe obras de fé, né? A fé, ela não é estática, a fé, ela é operosa, ela faz coisas acontecerem. Tanto que Tiago, o irmão de Jesus, ele na sua epístola escreve que a fé sem obras é morta, o que dá a entender para nós que a fé, quem sabe, ou a evidência da fé, quem sabe, seja a operosidade da fé na vida do crente, na vida do cristão, do discípulo, da discípula de Cristo, né? Então, a ausência de obras que conotem fé, que evidenciem fé, é o que a palavra aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 13, estabelece como um meio de aprovação ou reprovação. Caso as obras de fé existam, aprovação. Caso as obras de fé não existam, reprovação, né? E isso é anterior ao julgamento. E o Sim vai falar do julgamento no segundo bloco, né, do grande trono branco, que é, na verdade, o que está acontecendo aqui em Apocalipse, nesse finalzinho, né, do livro de Apocalipse. Mas as obras, elas, embora não sejam, repito, o único critério, elas são a evidência da fé operante, né? Então, não, Jesus não manda ninguém para o inferno, né? Ele veio, na verdade, para desfazer as obras do diabo, não é isso que a palavra fala, né? Ele veio para desfazer as obras da morte e do inferno, as obras de Satanás. Mas a pessoa, uma vez reprovada, Jesus não vai passar o pano e a mão na cabeça para dizer assim, eu achei você bonitinho, então você pode entrar porque, né, você chorou muito bonitinho na hora que o filminho estava passando. Só que o filminho também não é para todo mundo não, né? Então, assim, não cola essa ideia de que Jesus condena. Você sabe que esse assunto, inclusive, Arthur, Will, esse assunto, inclusive, dividiu campos da teologia, da teologia bíblica, até mesmo no que diz respeito à formação do cânon bíblico nos primeiros séculos da era cristã, justamente por esse entendimento que não era fechado, né, entre os primeiros estudiosos de Bíblia ali da história da igreja. Porque como que Jesus, sendo o juiz que julga, não é aquele que estabelece culpa sobre a vida de alguém, né? E, de fato, esse entendimento é um entendimento que perdurou, pressupondo-se que Jesus não é quem estabelece culpa, mas ele aponta a culpa. Esse é o papel do juiz, esse é o papel do julgador, fazer com que a lei se cumpra, e nada além da lei, né? Nada no que diz respeito à vontade do julgador, né? O julgador, ele tem a sua vontade sacrificada quando há uma lei que o determina por onde ir. E ele, como guardião da lei, o juiz como guardião da lei, ele não pode ultrapassar os limites que a lei estabelece. E esse é o papel que Jesus vai fazer no seu papel de julgamento, no seu papel de julgador. Então, não, ele não determina um inferno para ninguém. Ele apenas profere a sentença. Olha, você acabou de ter uma aula de direito processual civil sobre ultra petita e extra petita. Parabéns! Não, deixa eu terminar aqui para falar. Deixa eu terminar. Já que começou a falar de ultra petita e extra petita, eu vou falar também aqui. Então, não pode. Jesus não pode agir de maneira extra petita. Exatamente, nem ultra petita. Mas isso que você estava falando, Paulinho, está lá em João, capítulo 3, verso 18. Quem não crê é julgado.
o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, ou seja, aquilo que você falou sobre a responsabilidade está na pessoa. Então, se eu criei, aqui vai dizer que quem nele não crê é julgado. Então, ou seja, já existe uma sentença. Agora, o que eu acho interessante é o que está escrito, verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Né? Olha que interessante. Isso daqui traz um entendimento justo sobre o caráter de Deus sobre isso. Né? E então Jesus não é o barqueiro, não é ele que vai levar a pessoa para o inferno. Eu costumo dizer que a gente pratica um grande erro no evangelismo. Que a gente fala, Arthur, você quer aceitar Jesus? Aí o Arthur vai lá e fala, não quero. Muito bem, então então você vai para o inferno. Arthur, você quer aceitar Jesus? Sim, eu quero. Então tá bom, você vai para o céu. E aí você coloca Jesus como barqueiro, ou seja, aquele que fala, você vai para o céu, você vai para o inferno. Só que aqui, em João, está sendo dito exatamente o oposto. Aquele que não aceitou a Cristo, ele já está no inferno. Eu quero, na verdade, assim, complementar com 2 textos que vocês não citaram, mas elas compõem para mim a resposta para essa pergunta. A primeira delas está em Lucas 9, quando Jesus está passando por Samaria com os seus discípulos e não encontra abrigo. E aí os 2 irmãos, os filhos do trovão, falam assim, Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e destrua tudo lá? E Jesus fala assim, vós não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim aqui para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, alguém que Jesus veio para salvar o mundo, ele veio com esse propósito de redenção do mundo, e não para enviar as pessoas para o inferno. Quer ver uma outra referência bíblica exatamente nessa mesma direção? Está lá também em João. O Ilcinho tentou de todas as formas tirar as minhas bases bíblicas aqui para poder trazer a minha palavra, né? Estava com o João 3 aqui aberto. Mas o outro texto que ele não citou, que é igualmente importante, né? Viu, seu Ilcinho? Presta atenção aí no seu léxico, tá? Fugiu. Tá lá em João 12. Hã? Magoou. Lá em João 12, Jesus fala a seguinte coisa. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A preocupação de Cristo sempre foi de salvar o mundo, e não de condenar o mundo. Porque aquilo que o Senhor falou, na verdade, já está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Ou seja, não existe um julgamento relativo, vamos dizer assim, né? Assim, vamos aqui analisar as provas a profundo, o que tem pró, o que tem contra, o que foi doloso, o que foi culposo, né? E aí, cara, eu lembro de um negócio que o Ilcinho falou, eu não vou lembrar agora qual parola mais, vocês me perdoem, já tem muita parola gravada, mas o Ilcinho falou que não existe pecado doloso, né? Esse pecado culposo, quando a gente peca sem intenção de pecar. Não adianta, todo pecado ele é escolhido, né? A gente decide, infelizmente, pela própria nossa natureza caída. Mas eu queria destacar esses 2 textos aqui, né? E a frase que bate na minha cabeça nesses últimos meses é exatamente isso. Até por conta das instabilidades que a gente vive no país hoje, a gente vê os ânimos muito acirrados, principalmente entre os cristãos, né? E eu sempre fico com isso na cabeça, assim, vós não sabeis de que espírito sois. Então, se você vem no seu coração, na sua mente, com o intuito de destruir, de tacar fogo, de matar todo mundo, cuidado. Que Jesus veio para salvar o mundo, não para condená-lo, né? Exatamente. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim,
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto aqui, ele é chave para nós, porque ele está falando, Paulo está escrevendo para a igreja. É para a igreja que ele está escrevendo. Ele não está escrevendo para o mundo. E aí, nós vamos entender que o tribunal de Cristo, de novo, é para a igreja. Veja que Paulo está falando, olha, você vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui, ele não está falando sobre uma doutrina arminianista, onde ele vai chegar e falar assim, bom, Arthur, agora deixa eu ver aqui, deixa eu apagar teu nome do livro da vida. Já era. Rodou. Não é isso, né? Paulo, mais para frente, ele vai dizer o seguinte, olha, você foi colocando fundamentos aqui, virá o fogo, né? Ou seja, vai ter um julgamento sobre as obras que nós fizemos e sobre essas obras, se permanecer, ali você vai ter o seu galardão. É ali que você vai receber daquilo que você tem feito. E isso, Paulinho, deveria gerar um temor em nós. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui, você pode, lá no paraíso, né, você viver ou num puxadinho, ou você pode morar numa mansão. Por quê? Nós estamos falando dos galardões. Então, na medida que nós nos achegarmos diante do tribunal de Cristo, o que vai acontecer ali? Ali nós vamos receber os galardões ou as coroas. Nós podemos citar, a Bíblia vai mostrar 5 tipos de coroa que nós poderemos receber. A coroa da incorruptibilidade, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Você pode receber a coroa dos ganhadores de alma, que está lá em 1 Tessalonicenses 2,19. Você vai poder receber a coroa da justiça, que está em 2 Timóteo 4,8. Você pode receber, e aqui é mais vinculado ao pastoreio, que é a coroa de glória ou a coroa dos pastores, que está lá em 1 Pedro 5,4. Você pode receber a coroa da vida ou a coroa dos mártires, e aqui está voltado para Tiago 1,12 e também para Apocalipse 2,10. Ou seja, veja que diante do tribunal de Cristo não terá o PowerPoint, não terá o filmezinho, não vai ser ali que você vai falar, meu Deus, você não vai fazer igual Eliseu. Você não vai fazer nada disso. Você vai falar, meu Deus. Não vai fazer nada disso. Ali você não vai. Até porque, e aí eu gosto, e faz exatamente quase 4 parolas que eu não cito esse autor, Rick Renner. No seu livro Edificando, ele vai falar o seguinte, que seria contrário ao caráter de Deus, no dia do tribunal de Cristo, ele levar eu e você à vergonha. Porque se nem no sacrifício de Cristo Jesus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, diz que ele não imputou, ele não atribuiu o pecado a mim e a você, quando nós estávamos lá na lama, no charco de lama, quanto mais diante do tribunal. Ali, nós vamos ver e, de fato, vendo pessoas recebendo aquilo que foi feito nessa terra. E aí eu cito aquilo que Luciano Subirá fala no seu livro Graça Transformadora, onde ele fala da seguinte forma, olha, nós não fomos salvos pelas obras, mas porque nós fomos salvos, nós praticamos as obras, os atos de justiça. Então, veja, isso deveria gerar temor na gente. E aí deveria gerar um engajamento maior no seio da igreja. E outra, eu levei um puxão de orelha, você que está aqui nos assistindo, você assistiu aqui o Bruno falando sobre imposição de mãos, eu levei um puxão de orelha dele nessa semana, Paulinho, porque ele virou e falou assim, nós ministros estamos pensando somente no púlpito,
estamos pensando apenas em ministrar dentro das quatro paredes. Mas sabe de uma coisa? A igreja ela foi muito mais efetiva fora das paredes. Então, isso deve gerar no meu coração e no teu coração, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, um temor para que nós nos lembremos. Será que eu vou chegar no tribunal e eu vou passar assim, sabe, na fina, tipo, ufa, pelo menos eu estou no céu. Não recebi nenhum galardão, mas tudo bem, pelo menos eu passei. É tipo, Paulinho, não sei se o Gabriel é assim, o Arthur, não sei se o Rafa é assim, do tipo, tudo bem, a média era 5, eu passei, eu tirei 5. E tem muito que ficar assim, tudo bem, eu tirei 5, tá bom, eu passei de ano. Mas sabe uma coisa? É tão bom você tirar um 10, sabe? Então, o dia do Tribunal de Cristo vai dizer para mim e para você, muito bem, aqui está o teu galardão. E não vamos ter chance de ficar de exame, né? Não tem repescagem, né? Não tem repescagem. Tem um teólogo sistemático que eu gosto bastante, que é o Wayne Grudem, e que, em referência ao juízo final, ele divide o juízo final em 5 episódios, em 5 realidades, melhor dizendo. Ele primeiro estabelece quem é o juiz, né? E ele fala, Cristo vai ser o juiz do juízo final. Depois ele diz, os ímpios serão julgados. Esse é o primeiro ato, né? Depois ele menciona que todos os santos se apresentarão ao tribunal de Cristo, né? E eu vou pegar um pouquinho nesse ponto, que é justamente onde o Wilsinho deixou a bola pingando para mim. Depois ele menciona que os anjos serão julgados também, né? E aí tem alguns textos que vão falar acerca disso, principalmente em referência aos anjos caídos e tudo mais. Isso a gente vê, né, de uma maneira bem explícita em Apocalipse. E por último, ele faz menção de que os santos ajudarão, né, participarão do julgamento, né? Isso é bíblico, está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando a palavra fala que os santos eles participarão, né, julgarão o mundo. E o Wilsinho ele estava falando, né, agora acerca, né, do galardão, né, dos crentes serem galardoados nesse dia, né, nesse ato do julgamento final. Romanos capítulo 14, dos versos 10, 11 e 12, a palavra diz, todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Né? Então há uma afirmação categórica de Paulo de que todos nós compareceremos ali, naquele tribunal, ou seja, cada um de nós vamos dar contas de nós. E a palavra fala ainda em 2 Coríntios capítulo 5, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, né? Esse por meio do corpo pressupõe aquilo que eu falei um pouco mais cedo acerca das obras que são resultado de fé, que são fruto de fé, né? Então, de fato, eu acho que foi muito legal isso que você acabou de colocar, acho que o Will, não faz parte do caráter de Deus envergonhar ninguém, né? O julgamento ele não vai ser um lugar de vergonha, mesmo porque na cena do juízo final, narrada por Jesus lá em Mateus capítulo 25, essa separação ela é prévia ao julgamento, né? A palavra diz que ele separará as ovelhas para a sua direita, lá o Arthur também, mais uma vez, e os cabritos para a sua esquerda, né? Então há uma separação justamente para que essa vergonha não aconteça. São eventos distintos, né? E já que o Arthur dá contexto aí, eu não vou nem tocar nesse texto, então, vou deixar para você, Arthur. É que esse texto que ele vai citar é para o próximo bloco, hein? Exatamente, era deixa para o próximo bloco, era só para dizer assim, tá aberto aqui, cuidado, cuidado. Eu já sabia, por isso que eu fiz isso. Tá lá no Evernote, aqui você não viu. Mas olha só um gancho aqui. O Paulinho, você falou um ponto aí, mas eu acho que seria interessante explorar, porque quando o Paulo fala vai receber o bem
e vai receber o mal. O que seria receber o mal? Eu acho que o importante é falar sobre receber o mal. Porque é quando Paulo, ele cita, olha, vai vir o fogo, virá o juízo, e eu vou avaliar o que você fez com aquilo que eu te dei. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Aqui, nós vamos entender de uma forma mais ampla o porquê que nós temos duas vezes a mesma ilustração sobre a parábola dos talentos. Onde, olha, você multiplicou aquilo que eu te dei, e aí o outro ele fala, olha, você não fez aquilo, né, que eu te mandei fazer, você sequer colocou no banco. Né? Então, veja que aí ele fala, eu tiro até daqueles que não podia mais ter. Né? Lógico que eu estou parafraseando aqui, não estou citando o versículo corretamente. E isso está falando sobre o juízo. Isso está falando sobre o tribunal de Cristo. E está falando o seguinte, olha, o que você tem na mão? O que eu te dei para você fazer? Ah, eu multipliquei, eu tinha 3, foi para 6, eu tinha 5, foi para 10. E você? Ah, não, você é um homem muito duro. E por isso eu escondi o meu talento. E aí ele fala o quê? Servo mau. Porque eu te dei e você não fez nada. Então, o que também foi feito de forma má no corpo, também será julgado. Não para condenação, para a morte, para, como nós falamos na parábola passada, sobre a segunda ressurreição, para a morte eterna. Não é isso. Mas aquilo que você fez vai ser validado, vai ser pesado. Né? Então, cuidado, né, com aquilo que foi entregue para você. E aí, só para terminar aqui, que o Arthur vai falar, lá em Eclesiastes fala assim, aquilo que veio na tua mão faz com força. Faz com força. Tem gente que está querendo o púlpito da igreja. E sabe, John Wesley, ele falou, o mundo é minha paróquia. E tem muito púlpito aí, como diz o apóstolo Guto do nosso ministério. Sabe, gente, vocês estão procurando muito púlpito dentro da igreja, tem muito púlpito aí nos ônibus, tem muito púlpito na rua, tem muito púlpito no ambiente de trabalho, tem muito púlpito nas escolas, tem muito púlpito ali. Então, tomando a palavra de John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Vocês sabem que eu estava conversando essa semana com a Priscila, algo muito parecido com isso que você está falando, Will. E Deus deu uma direção para a gente, que é a seguinte coisa, que a gente deve considerar a nossa igreja local como ninho e não como cercadinho. Né? Ninho é aquele lugar que você vai, é o teu ponto de partida, é o ponto seguro, é onde você se alimenta, você sai, voa, né? Pregando, lançando semente, e você volta para o ninho. A gente não pode entender que a igreja é um cercadinho e você só pode exercer o seu ministério ali, só pode falar ali, só pode ensinar ali. Não é o que você falou. É assim, o campo é enorme, né? A seara é enorme, está cheio de gente em todos os lugares ansiando pela palavra. A gente não pode se negar a isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, para a gente não esticar muito esse primeiro bloco aqui, que está muito bacana, mas tem muita coisa para falar ainda. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Então, já sabe, nós estamos nas redes sociais, você já deixa o seu joinha aqui no vídeo, compartilha, nos acompanha lá na sua rede preferida, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube. Se você prefere em formato de podcast, enquanto você faz o seu tricô, fica à vontade, tá lá no Spotify também, tá lá no Deezer. A gente sabe que você que faz tricô tá aí vendo a gente. A gente sabe que você tá aí. Deus te abençoe, viu? E ó, segundo bloco, em breve voltaremos com a segunda parte desta parola número 127, a última dentro do tema Doutrinas de Cristo. Um grande abraço para você e até breve. Tchau, tchau.